O presidente Jair Bolsonaro editou nesta semana uma medida provisória que altera as normas de gestão de florestas para estimular o mercado de créditos de carbono no Brasil. Para a gente entender o que muda na prática, nós vamos conversar agora com o secretário nacional da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Donini Freire. Muito bem-vindo, uma boa noite. Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês hoje, uma satisfação estar aqui com essa nobre audiência da Jovem Pan. Muito bem, Marcelo, conta primeiro para a gente, porque muita gente não entende esse termo ainda, que é novo, né? O que são os créditos de carbono e o que muda com essa nova medida provisória? Veja bem, essa nova medida provisória, ela traz um verdadeiro marco de um avanço histórico em instrumentos de proteção e valorização do patrimônio ambiental brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela estabelece dois mecanismos. Primeiro, ela permite que você comece a considerar nas concessões das unidades de conservação ou nas concessões de florestas públicas, áreas públicas, a inclusão no objeto da concessão dos créditos de carbono, dos créditos da biodiversidade, né, e dos serviços ambientais. Eu sempre repito que o Brasil, ele entrega todos os anos um volume absurdo dos serviços ambientais com a mais alta qualidade de maneira gratuita para o mundo, mas isso tem muito valor. E aí a gente vai para uma outra medida que essa MP estabelece e que me permite considerar que é o maior mecanismo de proteção de florestas e de valorização ambiental que o Brasil já estabeleceu. Por quê? Porque a MP também traz o reconhecimento do ativo ambiental de vegetação nativa como ativo financeiro. Então a gente finalmente sai de uma tese e de uma teoria para uma ação efetiva, pragmática e no mundo real, né? A partir de ontem para hoje, o Brasil passa a poder reconhecer de maneira formal e legal toda essa gama maravilhosa de serviços ambientais que entrega para o mundo. E quem compra um crédito de carbono e por que faz essa compra? Olha, o mundo compra crédito de carbono, via de regra, quem compra crédito de carbono são aqueles que não têm conseguido ou não têm condições de reduzir as suas emissões de carbono, né? A gente tem são gases de efeito estufa, na verdade, né? Os gases de efeito estufa, principalmente os países do primeiro mundo, que são os grandes causadores do desequilíbrio nessa questão mundial, né? Esses países de primeiro mundo, eles têm muita dificuldade em reduzir suas emissões, porque são economias com nível de consumo super exacerbado, com nível de consumo e de queima de combustíveis fósseis extremamente elevado, né? E que tem muita dificuldade de atingir essas reduções. Então, eles buscam compensar através daqueles que têm sobreoferta, vamos dizer, que têm capacidade de fornecer um excedente dessas reduções. Esse excedente acaba gerando esse crédito de carbono. Mas, de novo, nós não estamos falando só de crédito de carbono, nós estamos falando de biodiversidade também. Esse ano, agora em Montreal, a gente teve a Convenção da Biodiversidade e foi estabelecido o grande marco da biodiversidade internacional, considerando, inclusive, a discussão dos créditos de biodiversidade para que se remunere aqueles grandes países que são provedores e mantenedores da biodiversidade. A gente pode dizer que, com essa medida, o Brasil acaba reforçando aí os cuidados com a questão ambiental? O Brasil reforça de maneira extremamente pioneira, inovadora e moderna a proteção ambiental, totalmente lastreada e vinculada aos seus compromissos internacionais. O Brasil tem compromissos internacionais na Convenção e na Conferência do Clima, e também tem os seus compromissos em termos de biodiversidade. Então, esse é um instrumento ganha-ganha para o Brasil, porque ele está ajudando o Brasil a realizar e atingir os seus compromissos internacionais, ao mesmo tempo que está permitindo com que o Brasil pare de ter a natureza, pare de ter as unidades de conservação como passivos para o pagador de conta brasileiro e transforme isso num grande ativo, inclusive fonte de receita para o Estado brasileiro, enquanto mantém a floresta e a biodiversidade preservada, que é o que nós, como ambientalista, queremos.
A gente está conversando aí sobre uma medida provisória sobre os créditos de carbono, e a pergunta agora é do Rodrigo Constantino. Boa noite, secretário. O ex-ministro Ricardo Salles chegou a mencionar, se eu não me engano, um número na ordem de grandeza de 100 bilhões a que o Brasil já teria direito pelo mercado internacional de crédito de carbono e que não estaria sendo pago. O que é verdade nisso e o que muda daqui para frente com essa medida? Constantino, uma boa noite, prazer estar aqui conversando com vocês. Olha, o que de fato acontece é que muito no mundo se promete e se fala em pagamentos e instrumentos e compensações pelos incríveis serviços ambientais que não só o Brasil presta, tá? Mas o Brasil é realmente um líder, um expoente nisso. O mundo muito fala sobre isso e é consenso mundial de que pouco faz nesse aspecto, tá? O que a gente está fazendo como brasileiro, e quando a gente começou as conversas da SMP, acho que uma das primeiras questionamentos que eu escutei, essa MP ela começou com suas conversas há quase 2 anos atrás, tá? 1 ano e meio, 2 anos atrás. E muitos falavam, poxa, mas não adianta a gente apresentar essas questões porque o mundo vai continuar não querendo pagar essa conta. E o argumento que eu sempre trouxe foi, mas a nossa obrigação é apresentar a fatura, né? E até ontem o Brasil não tinha instrumentos desse nível, desse porte e com essa segurança jurídica para apresentar essa fatura. O que mudou também, Constantino, nesse 1 ano e meio para cá, 2 anos para cá, é que o mundo despertou e explodiu para uma demanda gigantesca de créditos de carbono. Então, hoje, de fato, o Brasil ele é muito acessado por países exteriores pedindo para poder comprar créditos de carbono, principalmente de floresta nativa, e o que acaba se transformando num excelente mecanismo de manter a floresta de pé, remunerando aquele povo tradicional que está lá na floresta, historicamente fez a lição de casa, está lá, foram os povos, e é o país que manteve as suas florestas historicamente preservadas. Nada mais justo que a gente tenha environmental justice, justiça ambiental histórica, para remunerar essas pessoas e os países que fizeram sua lição de casa. Marcelo, quando se fala em preservação da floresta amazônica, como está a situação hoje em relação a 4 anos atrás? Olha, a gente teve esse ano uma grande alegria de poder comemorar uma queda de mais de 11% do desmatamento na Amazônia. Tá? Acho que é extremamente importante perceber isso, porque desde 2017 que o desmatamento na Amazônia vinha aumentando constantemente. Nós estamos falando de crime ambiental quando nós estamos falando de desmatamento na Amazônia, e o crime é extremamente organizado. Então você não só reverteu uma tendência de aumento do crime, que vem desde 2012 tendo tendência, mas desde 2017 avançando, para nós essa coroa e a celebração de que os esforços da coordenação que foram feitos pelo governo federal, que pela primeira vez o governo federal fez uma coordenação interagências. Isso demonstra que a coordenação interagências funcionou. O que eu estou dizendo com coordenação interagências? Eu vou falar uma coisa que parece absurdo, mas era a realidade que a gente encontrou quando chegou no governo. O IBAMA, por exemplo, não estava coordenado com a Polícia Federal e não estava coordenado com o Ministério da Justiça. Era uma coisa inacreditável. Né? Então, assim, era o coitado não, me desculpa, mas assim, era o fiscal do IBAMA, que não é uma força de polícia, ele não fez um concurso para combater crime organizado com uma pistolinha na mão, combatendo crime pesadíssimo. Então, o que a gente fez foi coordenar, né, com as agências governamentais, inteligência, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, porque são eles que combatem crime organizado. Então, hoje, o combate ao crime organizado é uma coisa muito mais do Ministério da Justiça, com o apoio da inteligência das agências ambientais, porque eu estou preservando o funcionário público que tem a inteligência, mas não tem o poder de polícia, e estou botando a polícia, né, e a força de polícia para combater o crime organizado. Isso deu resultado e o desmatamento caiu 11% esse ano. Então, segundo você está informando a gente aqui, dá para afirmar que o legado foi positivo? Extremamente positivo. A gente deixa um legado de uma organização e uma coordenação interagências. Existe uma operação que se chama Operação Guardiões do Bioma, tá? Onde pela primeira vez na história do país, todas as agências sentam juntas e coordenam as ações. Isso nunca tinha acontecido. É uma coisa até difícil de acreditar, mas isso nunca tinha acontecido. E aí, uma hora que você coordena todas essas forças, a inteligência, a justiça, os órgãos ambientais,
o Exército, a própria Força Nacional, né? A Força Nacional tem hoje um batalhão especializado em questões ambientais que ficou com homens no chão 24 horas por dia. Isso realmente é um legado que fica. Muito bem, sobre questões ambientais aí e os créditos de carbono, essa medida provisória nova, a gente conversou com o Marcelo Donini Freire, que é secretário nacional da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigada pela entrevista, uma boa noite, Marcelo. Uma boa noite para todos.